Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Teoria da Computação. Nesta primeira aula, gostaria de apresentar aqui essa disciplina que é muito importante nos currículos dos cursos de Ciência da Computação e Sistema de Informação e também é muito importante aí para profissionais, né, atuarem no mercado. A gente vai ver aqui o porquê, né, de estudar essa disciplina Teoria da Computação. E também a gente vai ver aqui nessa primeira aula, nesse primeiro contato, o que nós vamos estudar sobre teoria da computação. Nós vamos também apresentar aqui para vocês todo o conteúdo programático que nós vamos abordar, né, aqui nessa disciplina. Então, o primeiro ponto a grande pergunta que se faz hoje é por que estudar teoria, né? A gente vive hoje num mundo globalizado em que se exige profissionais cada vez mais capacitados tecnicamente, né? E a dinâmica é, hoje do mercado ela é muito forte, né? Ou seja, os profissionais têm que entender de diversas tecnologias, né? E isso impacta, por exemplo, em conhecimentos básicos que ajudam esses profissionais a se destacarem no mercado. Então, estudar teoria é um fator, sem dúvida nenhuma, distintivo dos mais capacitados profissionais de computação. Ou seja, ter o conhecimento e domínio das teorias, abstrações e conceitos que fundamentam as atividades desses profissionais fazem com que esses profissionais que entendem a teoria, ou seja, entendem o que está por trás das coisas, permite que eles se destaquem no mercado. Além disso, acredito fortemente que estudar a teoria estimula o pensamento, né? Por quê? Porque hoje a gente observa, como eu falei, um universo de tecnologias, né, muito grande. E esse universo ele muda a todo instante. E aí eu tenho que o conhecimento técnico, embora útil, ele fica rapidamente defasado, desatualizado, né, devido a essas mudanças constantes de tecnologias que nós presenciamos. Por outro lado, habilidades como, por exemplo, raciocinar, pensar e fazer claro e preciso na resolução de problemas, isso nunca fica defasado. Ou seja, a forma como você pensa, que você entende a lógica por trás das coisas, isso não vai mudar. E estudar a teoria ajuda muito nesse processo a desenvolver essas habilidades. Então, estudar a teoria permite, resumidamente aqui colocando, você ter um conhecimento que ele é indistinto, ou ele é indiferente em relação às mudanças tecnológicas, porque ele vai te permitir a raciocinar, a pensar. Ok? Então, com base nesse entendimento do porquê estudar a teoria, eu posso então colocar aqui o propósito desse curso, né? Então, o propósito desse curso aqui é fornecer a você a capacidade de compreender as propriedades de modelos matemáticos de computação, tais como entender ali os conceitos de linguagens, autômatos e gramáticas, assim como conceitos de computabilidade e decidibilidade de problemas. Além disso, nós vamos aqui colocar para vocês situações práticas dessa teoria, em especial aplicada na análise léxica e sintática de linguagem de programação. Isso mesmo, essa linguagem de programação que nós utilizamos, tipo Java, Python ou qualquer outra linguagem, essas linguagens são modeladas, são definidas a partir dos conceitos que estudamos nessa disciplina, por exemplo, de linguagens formais e autômatos, né? O projeto de hardware, quando você monta ali um chip, né, ou qualquer outro dispositivo, né, de hardware, você tem ali também a possibilidade de aplicar os conceitos, por exemplo, de máquina de estados, ou seja, os autômatos, né? Quando você faz algum tipo de processamento de linguagem natural, né, de PLN, quando você faz um tratamento de um texto, né, por exemplo, de uma mineração de texto ou qualquer outro de sistema, né, que envolva o processamento de texto, você tem ali aplicações de linguagens formais ali por trás, né, para tratar esses textos. Na inteligência artificial também usamos alguns conceitos, né, de computabilidade ali, o que é possível computar, né, de complexidade, né, para entender os problemas quando devem ser resolvidos de uma forma não exaustiva, enfim. Então, além, claro, outras aplicações aqui, por exemplo, em sistemas biológicos, né, na parte de genoma, de sequenciamento genômico, né, você tem que fazer ali a sequência de cadeias, né, de DNA, de RNA, enfim, também tem aplicações dos conceitos que a gente estuda nessa disciplina.
Então, o propósito aqui é apresentar a teoria, né, ao longo do curso, mas também visualizar essas aplicações, né, dentro desse contexto. Tá? Então, a teoria da computação, basicamente, ela gira em torno dessas 4 disciplinas aqui, ou desses 4 pilares, né, que é o pilar da complexidade, da computabilidade e da teoria dos autômatos e linguagens formais. Né? Geralmente, esses dois últimos aqui são estudados juntos. Né? A gente vai ver ao longo da disciplina porque eles são estudados juntos. Bom, falando um pouco da complexidade, que não é o escopo deste curso, né? Para vocês terem uma ideia, a disciplina de complexidade ela é tão importante, ela é tão robusta que exige uma disciplina apropriada para ela. Geralmente vocês estudam isso na chamada disciplinas de análise de complexidade de algoritmos, né? Porque a complexidade, e quando você estuda a complexidade, você tenta responder perguntas do tipo: em quanto tempo um problema pode ser resolvido por um computador? Né? Claro que aí você pode ter outra resposta do tipo: tá, então pega, implementa aquele problema utilizando um algoritmo, pega o algoritmo, implementa numa linguagem de programação e mede o tempo. Né? A gente vai ver nessa disciplina que tem outros benefícios que ela pode te fornecer, como, por exemplo, estimar o tempo correto, em vez de jogar isso, fazer todo esse processo, você pode analisar o algoritmo utilizando outras maneiras aí, né, para estimar o tempo correto ou adaptar o problema, visualizar que aquele problema ele não tem uma solução em tempo suficientemente adequado para ser executado em um computador, ou seja, ele gera um custo muito elevado, então eu não vou buscar a solução total daquele problema, eu vou procurar uma solução aproximada, né? Satisfazer-se com o que não for o pior caso, né? Quer dizer, eu posso ter o pior caso ali, mas o melhor caso, o caso médio para mim é o suficiente, né? O pior caso é aquela situação que realmente, por exemplo, um problema de ordenação, né? O pior caso aí, por exemplo, seria quando os elementos estão na ordem inversa do que se quer. Seria um exemplo de pior caso. Então, se eu não estou preocupado em satisfazer, né, ali o pior caso, se eu não tenho essa preocupação, então eu posso aplicar lá o meu algoritmo. Então, a gente estuda isso, né, dentro da complexidade. E tem também aqui tipos alternativos de computação, a computação aleatorizada, né? E também aqui a gente estuda um pouco da criptografia. Como eu falei, esse tópico aqui, ele não vai entrar nesse estudo dessa disciplina. Como eu falei, isso aí poderia ser uma disciplina sozinha, né, para tratar desse assunto que também é tão complexo como o próprio nome diz, de complexidade, tá? Então, na disciplina que nós vamos estar propondo aqui de teoria da computação, nós vamos estar efetivamente estudando aqui a computabilidade, né, que tem como principal objetivo determinar a possibilidade ou não de uma dada classe de problemas poder ser resolvidas algoritmicamente. Então, se um problema ele tem uma solução computacional, então nós vamos ver que esse problema ele pode ser resolvido utilizando uma máquina de Turing. E aí um resultado importante disso, que nós vamos estudar, é que a máquina de Turing, então, é o dispositivo mais geral que existe, né, de máquina, ou seja, ela é equivalente em termos de capacidade computacional a um supercomputador ou mais poderoso computador aí que você conhece, né? Veja, eu não falo em termos de tempo de processamento, mas em termos de capacidade, porque a máquina de Turing ela consegue computar, ela consegue resolver qualquer problema que seja resolvido algoritmicamente ou computacionalmente. Tá? Existem problemas que nós vamos estudar que não podem ser resolvidos computacionalmente e aí a máquina de Turing não vai poder também tratá-los. E aí vem o que se chama de fenômeno da decidibilidade, né? Que são problemas computáveis indecidíveis, são representados por uma máquina de Turing que inicia um processamento infinito ali em resposta a certos dados de entrada, ou seja, a máquina fica em um loop finito e não consegue decidir, né? Ou seja, a gente diz que esses problemas são computacionalmente indecidíveis. E problemas computáveis decidíveis, garantidamente, terminam o seu processo, qualquer que sejam os dados a eles fornecidos. Então, ao longo da disciplina, lá para frente, a gente vai estudar, então, alguns desses conceitos. Aplicabilidade disso, onde que a gente aplica, né, esses conceitos da computabilidade? Por exemplo, quando a gente vai definir os aspectos da sintaxe e da semântica de linguagem de programação. Também no estudo da enumeração e da universalidade das funções computáveis. Né?
Também a gente estuda computabilidade para entender as metodologias de programação e prova de correção de programas. Por exemplo, no caso aqui da metodologia de programação, a gente estuda lá o que é uma programação interativa, o que é uma programação recursiva, né? E, obviamente, também estuda aqui por um pouco mais de forma detalhada também o que seria um programa recursivo e também a automatização de prova de teoremas. Então, ela tem toda essa aplicabilidade aqui, no caso, o estudo da computabilidade. Já a teoria dos autômatos em linguagens formais, né, que é o tópico que nós vamos começar a estudar, eles têm auxiliado na elaboração de pré-processadores, de compiladores, ou seja, o que você usa no seu dia a dia ali, de programador, né, quando você compila um código, quando você desenvolve sua linguagem de programação ali em uma determinada linguagem, né, de alto nível, né, aquilo ali por trás tem um compilador, que é um tradutor, na verdade, que vai fazer uma tradução, né, do teu código em alto nível para um código que a máquina entenda. Esse processo de tradução, né, todo esse processo de compilador é modelado ou é executado a partir dos conceitos de autômatos e de linguagens formais. Né? Além disso, essas teorias aqui elas podem ser aplicadas no processamento de cadeias, né, de símbolos, processamento de cadeias, processamento de linguagem natural, né? Ou seja, dando um alicerce aí para diversas aplicações na rede de computadores, em processo de automação industrial, em protocolo de comunicação digital, em projeto de circuitos sequenciais, lá em sequenciadores, né, de DNA, das aplicações da bioinformática, em controladoras de interface web, quando você vai modelar uma interface web ali, você pode fazer a modelagem utilizando autômatos, analisadores léxicos de compiladores, né, por trás ter ali uma gramática livre de contexto que vai fazer análise daquele determinado comando, né? Inclusive tem uma disciplina, né, geralmente nos cursos de computação, focada para estudar esses dispositivos de compiladores, né? E aqui também os interpretadores de linguagem de programação também estão dentro desse contexto aí. Okay? Então aqui nós temos o conteúdo programático, né, da disciplina, onde no primeiro módulo nós vamos fazer uma introdução, né, e apresentar os conceitos básicos, algumas terminologias, o que é um autômato, o que é um reconhecedor. Além disso, antes disso, na verdade, a gente faz também um pouco, a gente coloca aqui uma revisão, né, rápida aí, de alguns conceitos lá da matemática discreta, né? Ali em termos de o que é um conjunto, o que é uma função, o que é uma relação, por quê? Porque a gente vai ver que uma linguagem, por exemplo, nada mais é do que um conjunto. Então, eu faço uma pequena revisão desses conceitos e depois apresento as terminologias básicas que vão nortear, né, aí ao desenvolvimento da disciplina. No módulo 2, a gente vai falar das linguagens regulares e dos autômatos finitos, né? Então, ali nós vamos estudar as expressões regulares, as gramáticas lineares, a minimização de autômatos finitos, os autômatos finitos não determinísticos, a gente vai ver a diferença entre o autômato finito determinístico e não determinístico. Nós vamos ver, na verdade, que eles são equivalentes, né? A gente vai falar disso daí. Vai ver também autômatos finitos não determinísticos com transições vazias. Nós vamos ver os autômatos finitos com saída, que são os transdutores, e aí nós vamos ver dois tipos de transdutores, que é a máquina de Miller e máquina de Moore, né? E também aí alguma coisa de lema do bobeamento. Lá no módulo 3, já vamos falar das linguagens livres de contexto dos autômatos com pilha, né? E, enfim, a gente vai mostrar ali as formas normais, as simplificações da gramática livre de contexto, né? A diferença das linguagens livre de contexto para as linguagens regulares. Na verdade, a gente vai, ao longo da disciplina, vocês vão ver que existe uma hierarquia das linguagens, né? Definida por Chomsky, né? E um linguista famoso aí que definiu essa hierarquia, né? Então, a primeira linguagem que ele estuda é a linguagem regular, depois a linguagem livre de contexto. Aí, no módulo 4, a gente já estuda ali as linguagens, as máquinas de Turing e a linguagem recursivamente enumeráveis. Aqui, por exemplo, entra também as linguagens sensíveis ao contexto, que elas não estão aqui, mas elas são faladas ao longo da disciplina, né? Ela pode ser encaixada aqui nesse contexto, assim como as linguagens recursivamente enumeráveis, que são aquelas linguagens que são reconhecidas por uma máquina de Turing. E aqui a gente fala, por exemplo, da tese de Church de Turing, que estabelece que a máquina de Turing é o dispositivo mais geral do que existe, né? Qualquer outra máquina vai ser no máximo equivalente à máquina de Turing. Então a gente vai ver essa tese aqui, né? Que é uma hipótese, uma tese, que nunca foi provada, né?
A gente vai entender isso daí, que é bem interessante, né? E, por fim, a gente vai falar no módulo 5 aqui, nós vamos falar da computabilidade, o que é um programa, o que é uma máquina, as computações que são equivalentes, falar das máquinas universais, né? Por exemplo, já falamos aqui na máquina de Turing, mas existem outros modelos de máquinas universais, de Klein, máquina de, se não me engano, Moore, enfim. A gente vai estudar essas máquinas universais aqui, todas elas nós vamos falar que são, na verdade, equivalentes à máquina de Turing, e a questão da solucionabilidade, né, de problemas aí, quando o problema é solúvel, ou seja, quando ele tem uma solução computacional, quando ele tem uma solução computacional, mas a solução dele não é resolvida em um tempo polinomial, por exemplo, seja um tempo razoável ali para a máquina, enfim. Então a gente vai estudar também essa questão aqui. E aqui eu queria colocar também a nossa bibliografia que será utilizada ao longo dessa disciplina, destacando aqui 3 referências, né? A principal referência que nós vamos utilizar é o do professor Marcos Vinícius Ramos, né? Aqui, ele é o autor principal desse livro aqui, Linguagens Formais, Teoria, Modelagem e Implementação. Tá? Nós vamos utilizar boa parte do material baseado nesse livro. Também tem o livro do professor Paulo Menezes aqui, que é Linguagens Formais e Autômatos, também tem muita coisa que a gente utiliza daqui. Se eu não me engano, tem uma versão mais atualizada, mas eu coloquei aqui a versão que eu tenho, né? E também nós vamos lá na parte de computabilidade, a gente vai também utilizar o livro aqui do Hopcroft, tá? Existem outras referências não tão utilizadas aqui no curso, mas que vocês podem estar buscando aí, né, para se aperfeiçoar na disciplina, que é essas aqui do Papa Dmitrio, né? Eu considero que Papa Dmitrio, do Shields e do Sipes, né? E tem também, se não me engano, o Sipes tem até uma edição aí online, enfim, dê uma olhada lá, são as referências que nós vamos estar trabalhando ao longo da disciplina. Ok, pessoal? Bom, essa é a disciplina que nós vamos estudar, esse curso, né, de Teoria da Computação. Espero realmente que vocês apreciem o curso. Forte abraço a vocês e até a nossa próxima aula.